antes de, né? Pastor Cruvinel, uma segunda pergunta. Mau testemunho, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas se eu sentar nessa mesa, se eu for nessa festa, se eu for aquilo, se eu for ali, eu vou dar mais mau testemunho. A preocupação de muitos evangélicos não é com a preocupação com Deus. Falar assim, eu vou frustrar Deus, eu vou decepcionar. Não, vou decepcionar o homem. Se o homem me ver assim, se o ser humano me observar dessa maneira, então tem uma preocupação muito grande. E aí Jesus, olha que interessante, Jesus ia nas festas, né? Todas as festas da Bíblia, tinha até uma que ele estava demorando para chegar, os fariseus estavam preocupados, será que ele vem, será que ele não vem? E veio, né? Chegou na festa, alguns dias com atraso, mas chegou. E aí o que acontecia? Jesus ia nas festas e ele comia e bebia. E aí falava o quê? Jesus é um comilão e beberrão. Aí João Batista fazia o contrário, ia na festa, não comia, não bebia. Falava que ele era endemoniado, né? Será que tem jeito da gente não dar um mau testemunho, o pastor Cruvinel, né? Será que tem como não dar o testemunho? Ou será que a gente não tem que ligar para o que as pessoas vão falar de nós? Desde que a gente esteja... Porque, falam mal de mim, falam mal do meu programa, falam mal do pastor Cruvinel, né? Sempre tem um para falar mal, sempre tem um para falar geralmente mal. Quem não está fazendo nada. Geralmente quem não tem nada, quem não prega evangelho, ele não tem uma rádio, não tem programa para fazer, então ele tem que falar mal dos outros, né? Ele tem que atacar pedras. Isso é bíblico, pastor Cruvinel, a gente tem que mostrar para o homem, ou na sua opinião você acha que tem que mostrar para Deus, e o procedimento da gente está reto diante de Deus, é o que importa e ponto final. Qual é a sua opinião sobre isso? Então vamos lá, aí eu vou entrar numa seara que lhe pertence, não é? Que é a questão da psicologia. Existe na psicologia estudos com relação à culpa social. Exatamente. A pessoa se sente culpada diante da sociedade. Então eu tenho a questão da culpa moral, não é? A culpa social. Existem mais vertentes que dá para a gente compartilhar, mas a questão da culpa social, ela é uma escravidão, ela é uma algema. Porque a culpa social não é a culpa diante daquilo que Deus pensa, porque a palavra pecado vem do grego hamartia, que é errar o alvo. E Deus tem um propósito para o homem. E o pecado leva à morte. Eu sempre digo o seguinte, não tenha medo de Deus, tenha medo da religião. Porque Deus, se você pecar, Ele te manda para o inferno. Mas se você se arrepender, Ele vai te perdoar. 1 de João 1,9. A religião vai transformar a sua vida no inferno. Vai medir o tamanho do seu cabelo, vai medir a cor da sua... vai discutir a cor da sua roupa. Por quê? Porque quer escravizar o alheio. E a culpa social é uma coisa terrível. Tanto que a Bíblia mostra conceitos sociais. Como pode Jesus, falando sobre Jesus, não é? Como pode Jesus aceitar ser tocado sabendo que aquela mulher tem determinado comportamento? Entendeu? Mas a questão era social, não era teológica, não era doutrinária. Então, esse tipo de coisa é uma escravidão. A Bíblia diz, em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. A graça de Jesus te liberta. Agora, veja bem, a Bíblia ensina, e aqui, talvez o bispo nós tenhamos um pouco de diferença no pensamento, a Bíblia ensina não dar escândalo a ninguém. Porque tem irmãos que são muito fracos na fé, eles têm dificuldade, porque eles foram ensinados àquela escravidão, não é verdade? Quantas pessoas o senhor conheceu na sua vida que foram ensinados? Você não pode ir a uma festa, você tem que passar de costas para a televisão. Cheguei a ver isso. Gente que passava de costas. Não é uma aberração? Não parece uma questão, um problema psicológico? Como é que uma pessoa de Deus aceita uma coisa dessa, aceita um ensinamento desse? Por quê? Porque há uma espécie de cartaz coletiva, há uma espécie de escravidão. Então, a Bíblia ensina o que come, não julgue o que não come. Mas a Bíblia ensina também a não criar escândalo. O que é criar escândalo? Porque as pessoas dizem criar escândalo, quer dizer que você criar escândalo, você não pode viver. Criar escândalo, irmãos, é não fazer algo que afronte a santidade de Deus. Vigia para não fazer isso. Mateus 26,41, vigiai e orai, porque vigiar vem primeiro do que orar. Não é porque eu sou livre que eu vou fazer qualquer coisa, né? Tem tempo para tudo, não tem tempo para tudo, irmão? Agora, eu não posso cercear minha liberdade por conta da idiosincrasia alheia. Não posso. Exatamente. Como o pastor Cruvinel aqui mesmo antecipou,
eu acho que é meio, é quase impossível, né? Você não ser criticado, não ser julgado. O próprio Jesus, que era perfeito em tudo, ele foi muito condenado, muito julgado, e é aquela coisa, né? Se come na festa, é comilão e beberrão. Se não come, tem demônio, né? Então, Mas você João sabe que esse Batista... texto, se me permite só analisar esse texto, você sabe que esse texto que o senhor citou, eu vou dar uma bibliografia aqui para os ouvintes, porque às vezes as pessoas falam, vocês estão falando do seu coração. Então pega lá o livro da editora Betânia, chama Manual Manual de Costumes Bíblicos. Manual de Costumes Bíblicos. Vai ver lá o que fala sobre esse texto aí, o que Jesus queria dizer quando ele diz, João veio sem comer e beber, vocês criticam. O Filho do Homem veio comendo e bebendo, vocês criticam. O que é que significa esse texto? Porque muita gente, irmãos, quando lê o texto de forma romântica. A Bíblia diz que nós somos, que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Quer ver? Bispo, quando Paulo disse assim, ó, Deus te ferirá a parede branqueada. O que ele estava fazendo? Juízo? Juízo de nada, ele estava xingando o camarada mesmo, ele xingou. Quer dizer que você pode xingar? Não, não pode. Mas aconteceu? Aconteceu. E ele foi condenado peremptoriamente ao inferno por conta disso? Lógico que não, irmãos. Não é? Então nós temos que entender, a Bíblia diz, Tito 2,8, que a linguagem do crente tem que ser sem irrepreensível. Mas sem irrepreensível não é caros e diletos propínquos, nesta magnânima tarde meditaremos na indelével e sacrossanta palavra de Deus. Isso é pedantismo. What? What is? O que é isso? Isso é pedantismo. Você tem que ser gente normal. Você tem que ser gente normal. Deus abençoar você na sua normalidade. Você não precisa parecer uma aberração. ET, você pode parecer um ET? Pode, vai. O extraterrestre não é desse mundo. Mas uma aberração social é complicado. É isso aí.